Saúde, amada igreja, com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluias, glória a Deus. Assim como o irmão Vaguinho tem orado, realmente eu conto com a graça de Deus para estar trazendo essa ministração, essa mensagem aos queridos. Eu não sei pregar, sou pregador aí de ano em ano, né? Faz mais de ano já que eu não prego, e não é por falta do convite do pastor, mas é um prazer poder cooperar com a obra, né, de Deus, mesmo sem ter toda essa formação teológica aí, né? O importante é a gente compartilhar a palavra de Deus, né, o que o Senhor tem colocado em nossos corações. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável, ela se renova, ela se revela a cada dia, né? E eu queria começar pedindo para que você ficasse na liberdade nesta noite, né? Você está na casa do Pai, somos todos iguais, então queria que você alegrasse o teu coração nessa noite e começasse aí a render graças, render adoração a Deus. Você em casa também, que passa por alguma luta, saiba que a arma contra a luta, meu irmão, é o louvor, é a adoração. Então comece a adorar, comece a louvar o Senhor na sua casa, louvar ao Senhor aí com o seu coração, manifestar a gratidão a Ele, né? Assim como diz o Salmo, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que nos alegrar, nós temos que entender que todo ser que respira deve louvar, deve adorar ao Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. E eu quero deixar você na liberdade nesta noite, meu irmão. É uma noite de ensino, eu vou tentar trazer uma mensagem aqui voltada para ensino, compartilhar um trecho da palavra de Deus, mas que você tenha liberdade para dar glória a Deus, para dar aleluia, porque eu gosto, irmãos, eu gosto. Eu estou na casa de Deus, eu estou em casa, eu estou na célula, eu dou glória a Deus, aleluia mesmo, porque eu sei a transformação, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele tem feito na minha vida, e eu não consigo ficar parado, meus irmãos. O meu corpo mexe, a minha boca mexe, o meu espírito, ele pula dentro de mim, e eu tenho que dar glória, eu tenho que enaltecer o nome do Senhor, eu tenho que louvar a Deus, porque isso é maravilhoso. Então fique na liberdade, querido, tenha esse coração voltado para a adoração ao Senhor, amém? Quero declarar cura sobre a vida desses que estão em dificuldade, que estão doentes. Quero declarar abertura de porta de emprego sobre aqueles que passam alguma dificuldade financeira. Não vai faltar o pão na sua casa, porque Deus é fiel, certo? Quero declarar restauração de casamento, quero declarar restauração de relacionamento familiar, porque Deus ele ainda opera milagres pela fé. Assim como foi cantado, foi ministrado aqui, que Tu és o mesmo Deus, aleluia, Tu és o mesmo para sempre, aleluia, o Teu amor é o mesmo, Ele não muda, Ele não tem variação, meus irmãos, aleluia, Ele é o mesmo Deus que ainda opera milagres pela fé. Então, nada é impossível ao que crê. Então, você que está em casa aí, você que está aqui na igreja, você comece a crer nisso, você comece a declarar sobre a sua vida, a sua vitória, porque esse ano ainda não acabou. Aleluia, nós temos aqui dia 19, a noite de testemunhos, e ainda há tempo para você dar o seu testemunho. Aleluia, amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus. Aleluia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 em diante. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido, magnificado seja o nome do Senhor, a Ele a honra, a glória, a adoração pelos séculos dos séculos. Oh Senhor maravilhoso, oh Senhor, aleluia, glória a Deus. Lucas 10, 25, é um trecho que fala, aleluia, ali de uma pequena introdução, seguida de uma parábola, e diz a palavra de Deus: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegou-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-lhe sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aleluia, glória a Deus. Aqui no versículo 33, quando fala: certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, também em outras versões, na versão Almeida Corrigida Fiel, diz que teve íntima compaixão dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus, né, nesse trecho, nessa mensagem, que um intérprete da lei, ou que um mestre da lei, procura Jesus e pergunta a Jesus: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Né? Na verdade, ali ele estava tentando a Jesus, provocando Jesus, né? Estava desafiando Jesus ali, né? E Jesus respondeu, né, para ele: o que está escrito aí na lei? Né? E ele foi necessário que ele lesse, né, e que ele declarasse ali, né, os mandamentos. Os 2 primeiros mandamentos, né, o qual Jesus resume no Novo Testamento, né, os demais mandamentos, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E há várias interpretações, irmãos, sobre esse texto, né, sobre essa passagem, né? Muito se trabalha em cima desse texto, né? Alguns, né, dizem que é o mestre tentando se justificar. Talvez seja até a interpretação mais conhecida, né, e faz todo sentido também. O mestre tentando se justificar, né, mediante a lei ali, perante Jesus, né? E aí ele está tentando se justificar através das obras, e Jesus mostra a esse mestre, a esse intérprete da lei, a esse homem que se declarava tão sábio, né, que aquele homem caído no caminho, que foi ali abatido pelos salteadores, este homem, ele é nós. Esse homem é aquele mestre. Ou seja, o mundo está caído, né? A palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? Acho que é em Romanos 3:23, certo? E Jesus mostra para esse homem que ele está caído e que ele depende do bom samaritano, daquele bom samaritano que era rejeitado pelos judeus, e Jesus também era rejeitado pelos seus, e Jesus é rejeitado hoje. O mundo hoje está contra Jesus, né? Mas a amada igreja, aqueles cujos olhos foram abertos, aleluia, sabem que ele é o bom samaritano, sabem que nele habita toda a bondade, todo o amor, aleluia, nele habita a verdade, ele é o verbo, aleluia, e o mundo hoje não reconhece. Esse mestre, ele não reconhecia isso, ele não enxergava isso, e através dessa passagem, Jesus, né, mostraria isso a ele. Mas eu quero me ater aqui a uma perspectiva mais literal, queridos. Ou seja, mantendo um olhar sobre o malefício da religiosidade, da superficialidade, irmãos. O malefício da ignorância da essência do Evangelho, da essência do Evangelho.
que é o amor. Amém, queridos? Aleluia! Tem muita gente, meus irmãos, hoje em dia, né, com o advento aí da tecnologia, com a divulgação da informação, tem muita gente se achando mestre hoje em dia. Tem muita gente se achando mestre, inclusive na igreja, né? Mas conhecem a letra e não conhecem a prática do evangelho, certo? E uma coisa é você conhecer a letra, outra coisa é você conhecer a prática, né? E muitos, hoje em dia, se perguntam, quem é o meu próximo? Assim como esse mestre perguntou a Jesus, né, mas quem é o meu próximo? Muitos se perguntam, quem é o meu próximo hoje? Alguns acham que o próximo é aquele que está na igreja, é o irmão da igreja. Ou seja, tem pessoas que pelos irmãos da igreja ele faz tudo, mas pelos seus familiares, por outros ele não faz nada. E tem aquele que faz tudo pelos familiares, né? Ele até congrega, tá? Mas não está nem aí com a igreja. Mas pelos familiares ele faz tudo. Ele pega aquele trecho lá que fala, 1 Timóteo, acho que 5,8, fala, ó, tenho cuidado dos meus familiares, acabou. Os demais não são meus próximos. Aqueles que acham que o próximo é aquele que está próximo, né? É o vizinho que está do lado, é o colega que senta junto no trabalho, é aquele que pega ônibus todo dia junto, é aquele que senta do lado na faculdade, na escola. Não, meu próximo é esse que está próximo. É o que está próximo aqui. Mas o Senhor Jesus, ele mostra que todos são próximos. Por quê? Porque ele veio para que todos fossem salvos. Ele deu a sua vida, irmãos, por todos. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, eu gostaria aqui de fazer um paralelo, né, agora entrando especificamente ali na parábola, né, e no estudo dos personagens da parábola, eu gostaria de traçar um paralelo aqui. Personagens, palavra de Deus e os cristãos de hoje em dia, para que a gente possa refletir. Vai ser um overview aí, uma análise geral, tá? Para que a gente possa extrair, né, alguma coisa aí do estudo desses personagens nessa perspectiva aí de traçar um paralelo. Amém, queridos? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que o primeiro personagem ali na parábola, né, é o homem que está descendo o caminho, ele está voltando de Jerusalém para Jericó, né, e ele acaba sendo surpreendido ali por salteadores, né, diz a palavra ali que eles são, que eles roubam, que eles batem nele e deixam ele quase semi-morto no caminho, né. Nós temos que entender, assim, queridos, que esse tipo de situação pode acontecer. Acontece dentro da igreja porque a palavra de Deus diz, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, né? E o que acontece? Esse tipo de situação pode acontecer. Mas o que nós temos que observar, né? Que o inimigo, o mundo, ou o mundo e o inimigo ali, né? Ele vem para matar, roubar e destruir. Foi o que aconteceu ali com esse homem, certo? Mas Jesus, ele vem para que nós tenhamos vida e vida em abundância, certo? E o que nós temos nos esquecido ultimamente? De praticar, né, o que Jesus nos ensina. Por quê? Porque nós vemos alguém caído, nós vemos alguém subjugado, nós vemos alguém com dificuldade e nós nos apressamos em julgar. Nós já vamos logo dizendo lá, ih, rapaz, ó, a lei da semeadura aí, ó, tá colhendo o que plantou. Às vezes né? Outras vezes nós vamos falar, ih, ó, tá em pecado. Esse irmão tá em pecado, errou, aí, ó, o bicho está pegando pro lado dele, né? Então nós nos apressamos em julgar, mas não nos apressamos em ajudar, em socorrer essa pessoa, em orar com ela, em entender o que está acontecendo, né? E isso é um problema, né? Este homem, né, quando ele caiu ali, né, ele precisava de uma ajuda. Ele poderia até falecer, até morrer naquele caminho ali. Amém, queridos? Amém. E o segundo personagem ali? O segundo personagem que a gente pode ver é o sacerdote, que descia pelo caminho, né, e passou de largo. Então a gente não sabe o que estava acontecendo com aquele sacerdote, né? De repente ele vinha de Jerusalém, ele tinha ministrado um culto, alguma coisa, ele estava com a cabeça preocupado com as coisas do dia a dia, mas
O fato é, a palavra diz que ele viu o homem e passou de largo, certo? E quem era o sacerdote, meus irmãos? Era alguém que oficiava no templo, era alguém que conduzia o sacrifício, era alguém que ministrava a palavra de Deus lá, as escrituras, era alguém que orientava o povo de Deus, né? E o que a gente observa nesse tipo de situação aí? Um conflito, uma contradição, né? Alguém que de repente pregava, né, o amor, pregava cuidar das pessoas, ajudar o próximo, né, agindo de uma forma diferente. E isso não é legal, né? E é um problema, irmãos, que ele vem lá desde o passado, igual a gente pode ver, e ele acaba permeando ou acaba chegando aos dias de hoje. E isso é um grande problema, né? Nos dias de hoje, a gente vê os maiores escândalos acontecendo nas igrejas. A gente vê, tem colegas cristãos, a gente vê pessoas, muitas vezes, né, sendo machucadas dentro da igreja, né? Há líderes, há pastores, há apóstolos, há evangelistas, há pessoas que ocupam ali certas posições na igreja, que não só passam de largo ao ver a dificuldade de uma pessoa, né? Muitos, eles mesmos vão ferir essa pessoa ao longo da caminhada cristã, ferir essa pessoa com palavras, né? Então, hoje eu acho que está um pouco mais agravado o negócio, por quê? Porque a coisa tem descambado. E isso é perigoso, irmãos, porque o que a gente começa a observar na igreja, né, no cristianismo, né, como um todo? Eu começo a observar pessoas saindo da igreja, pessoas abandonando a fé. É bem verdade que quando as pessoas também saem por esse motivo, porque os olhos não estavam fitos ali em Jesus. Mas são situações que acabam contribuindo. A pessoa, em vez de fazer o contrário, né, de suportar uns aos outros, de ajudar, né, de trazer edificação para as pessoas, muitas vezes vai com o julgamento, muitas vezes vai com a ignorância. Não, eu estou ignorando, eu vou ignorar a dificuldade desse irmão, né? Deve estar em dificuldade lá, não vou falar nada para ele, mas vou ignorar, não vou ajudar, né? E isso é muito sério, porque não é isso não é o comprometimento com a palavra, né? Então, assim, o olhar aqui, né, a reflexão está em, poxa, os compromissos, né, os ofícios, né, as funções, tudo que você tem ocupado, não tem te tirado esse primeiro amor, esse cuidado em relação ao teu próximo, em relação ao teu irmão? Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. E o que acontece? Ao mesmo tempo que dentro da igreja a gente começa a ter escândalos, situações em que esse tipo de coisa acontece, o mundo ele vai trabalhando, ele vai se aproveitando disso. Hoje, meus irmãos, tem uma campanha aí contra o evangelho, contra os bons costumes, o conservadorismo, a tradição, a palavra de Deus, né? Já estão assim escarneando, já estão fazendo piadas, já estão promovendo campanhas, né, contra a verdade, certo? O mundo e o maligno, eles não têm descansado, não. Eles têm trabalhado fortemente. E assim, você vê em várias frentes, né? Você vê assim, disseminação de pensamentos humanistas, filosóficos, de autoajuda, e as pessoas vão tomando isso como verdade, e vão se apropriando disso, e vão buscando se agarrar nisso, certo? Por quê? Porque eles não estão recebendo da igreja, né? Eles estão vendo na igreja um contrassenso, ou seja, a gente fala uma coisa e vive outra, né? Além disso, queridos, que a gente tem que observar que esses escândalos, que essas situações dentro da igreja, hoje elas são disseminadas, propagadas de uma forma muito célere, muito rápida, né? Pense que há anos atrás, quando começou o rádio, para alcançar 50 milhões de pessoas, o rádio levou, me parece que 45 anos. A TV levou 20 anos. O Facebook levou 4 anos. O Instagram levou só 6 meses. E o Pokémon GO lá, o jogo lá dos caras lá que ficavam lá alienados lá, 22 dias.
Então, a velocidade que a informação hoje ela flui, né, pelas redes sociais é muito grande. É muito grande. Então o mundo ele vem com grupos de apoio, com a rede social. As outras religiões também acabam se apropriando e se adaptando, porque as outras religiões elas vão se adaptando também à situação. Mas nós vamos se adaptar à vontade de Deus, amém, irmãos? Amém? Nosso compromisso é com a vontade de Deus. Então acontece, queridos, que eles aproveitam essa lacuna que a igreja deixa, certo? Essa falta de vivência na prática do evangelho da palavra, para trabalhar em cima. Ou seja, a gente acaba dando munição para o mundo, para o inimigo, certo? Precisamos refletir em relação a isso. Precisamos ajudar o nosso próximo, porque é papel da igreja, é esperado da igreja. Diz a palavra de Deus, né, que é aguardado ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Onde está a manifestação dos filhos de Deus hoje em dia? Estou me perguntando. Onde está, queridos? O que nós temos feito? Nós temos marcado a vida de pessoas? Faça essa reflexão com você, dentro de você. Nós temos que marcar a vida de pessoas, queridos. Nós temos que ser bênção. Nós temos que deixar um legado. Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, aleluias, glórias a Deus. Queridos, e o terceiro personagem da parábola ali, que nós vemos, é o levita. E quem era o levita? Levita é alguém que servia na obra de Deus, talvez um diácono ali, né, um músico, alguém que estava ali, né, fazendo funções ali. E é interessante que o texto ele muda um pouquinho, né? Quando a gente lê ali, né? Ele fala que o levita ele vem no mesmo lugar, ele não vem no mesmo caminho ali que o sacerdote. Então talvez ele vinha na rua do lado, talvez ele vinha cortando um terreno baldio ali, alguma coisa, né? E talvez ele tenha visto, né, o sacerdote ignorar aquele homem caído. Talvez ele tenha visto o homem caído só de longe, o sacerdote já tinha passado. Mas é interessante que ele tenha a mesma atitude que o sacerdote. Ele vai na mesma linha que o sacerdote, né, e passa de largo ali, passa de longe e ignora aquele homem caído. Isso é ruim, queridos. Nós não sabemos, talvez, né, estudando a palavra, talvez buscando um conhecimento histórico aí, talvez fosse, né, esses homens, né, o sacerdote ali e o levita, eles não socorreram aquele homem, talvez por uma questão da própria religião, da lei ali que não permitia que o judeu lá tocasse em defunto. Talvez eles estavam ali observando a lei, né, a lei, a letra. Mas nós observamos o Espírito, nós observamos a palavra que é Jesus, aleluias. E o que acontece, queridos? Jesus, ele rompe com tudo isso, quando ele toca no esquife, lá do filho da viúva de Naim, aleluia, quando ele vai lá e fala, ó, Lázaro, né, vem para fora aqui, vem para fora, não vai ficar morto aí não, vem para fora, aleluia. O Senhor Jesus, ele rompe com tudo isso, irmãos. Ele rompe com essa história de que não podia se aproximar. Porque o intuito, o desejo, o coração dele é de resgatar, é de socorrer e de ressuscitar, se necessário for. Amém? Glórias a Deus. Mas, infelizmente, irmãos, dentro da igreja, nós temos mantido foco em galgar cargos, em ostentar posições, em acumular funções, certo? E muitas vezes a gente acaba até se cansando, né? Nessa história toda, com toda essa operosidade, a gente acaba até se cansando, porque a gente quer também fazer coisas na nossa própria força, sem a direção de Deus, né? E isso acaba também contribuindo para que você vá perdendo o foco, né? E o pior acontece ainda, irmãos, quando você está ali nesse serviço, nessa coisa toda dentro da igreja, né, ocupado com as tuas questões ali, e você acaba subindo para a tua cabeça e daqui a pouco você já quer brilhar mais até que Jesus.
né? E aí você passa a querer palco, você passa a querer holofote, você passa a querer status, passa a querer andar com as pessoas influentes, você passa a querer reconhecimento, você passa a querer mostrar que sabe, você passa a querer palmas, você passa a querer liderança, você passa a querer pedestal, você passa a querer destaque. E o bom samaritano? O bom samaritano, meus irmãos, ele está no anonimato. Aleluia. O bom samaritano, ele está atrás das cortinas, ele está lá com a 12ª junta de boi, assim como estava Eliseu, aguardando Deus levantar, aguardando Deus chamar. O bom samaritano, meus irmãos, ele está na última fileira, ele está agindo com humildade, ele está buscando estar lá com os pequeninos, ele está andando com os improváveis, ele está socorrendo os necessitados, mas principalmente, ele está fazendo tudo isso em segredo. Ou seja, o que a mão direita está fazendo, a esquerda ele não está se preocupando. Por quê? Porque ele quer agradar o coração do papai. Ele não está preocupado com o reconhecimento de homens. Ele não está preocupado em ostentar. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus. E o quarto personagem, queridos, nessa história. O quarto personagem é o bom samaritano. E diz a palavra de Deus que era um homem não religioso, que passava pelo caminho, né, que estava viajando e passava pelo caminho, e ao perceber aquele homem caído, já é comovido ali, já se compadece dele, certo? Já tem a piedade, a misericórdia, a íntima compaixão, assim como diz a outra versão ali da Bíblia que eu comentei com os irmãos, né? E ele já vai, se atira no homem ali, já vai logo socorrendo. Aleluia! Glória a Deus! E uma palavra, né, que me chamou a atenção ao ver essa versão ali diferenciada, ao ler o texto, foi, duas palavras no caso, foi íntima compaixão. Eu procurei no dicionário entender o que era isso, certo? Fui pesquisar para entender a profundidade dessa revelação da palavra de Deus. E diz lá o dicionário, queridos, que íntima significa, né, é sinônimo de interior, de profundo, de algo que vem do âmago, que vem do coração, que vem do profundo da alma. E compaixão? Compaixão significa o quê? Significa, não é compaixão, né? Não é compaixão. Significa pesar, tristeza pela tragédia alheia, pena, dó, vontade de ajudar alguém. Então, assim, montando uma frase ali, queridos, né, com o que a gente extrai ali do dicionário, a gente pode dizer que o servo bom, que o bom samaritano, ele é o bom servo de Deus, né? Fica a frase aí, né? O bom servo de Deus sente profunda tristeza pela tragédia alheia e uma vontade de ajudar que vem do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Vou repetir. O bom servo de Deus sente profunda tristeza pela tragédia alheia e uma vontade de ajudar que vem do fundo da sua alma, do seu coração. É amor pelos perdidos. É esse amor que Jesus tem pelos seus. É esse amor, irmãos, é esse amor que quando ele via a multidão, ele se compadecia, quando ele via Lázaro, quando ele chegou no local, ele se compadeceu, ele chorava. É este amor que o Pai tem por nós, meus irmãos. É este amor que nós precisamos resgatar. Se você não sente isso, queridos, tem algum problema. Porque o cristão, quando ele se converte, meus irmãos, ele quer sair, né, desculpa a palavra, dando beijo na boca de todo mundo. Ele quer sair pregando o evangelho para todo mundo. Ele quer sair ajudando todo mundo. Ele quer estar em toda a frente de evangelismo, em toda a frente de ação social. Por quê? Porque a palavra, esse tesouro inesgotável aqui, meus irmãos,
tocou o coração dele, o Espírito Santo tocou o coração dele, e ele é tomado por isso, por esse desejo, e ele quer estar em todas. Ele quer, assim, ele fala para o técnico assim, ó, me dá 10 a faixa de capitão, que eu vou para cima. Aleluia! Então, meus irmãos, se a gente não está sentindo isso hoje em dia, tem algo errado conosco. Nós precisamos nos atentar. Por quê? Porque é mandamento. Certo? Nós precisamos nos atentar. Mas assim, talvez você se pergunte, tá bom, né, mas o que eu preciso ter, né, para poder, né, atuar assim dessa forma, né, meus irmãos? E aí eu fui para estudar um pouquinho os elementos que este homem carregava com ele. E há 3 elementos ali que são citados, né, no texto, no trecho do texto ali, que fala sobre o bom samaritano, a atuação dele, que é, primeiro deles, a faixa. Fale para o seu irmão aí, a faixa. Interessante, né, irmão? O homem andar ali com faixas, né, e diz a palavra de Deus que ele já vai atando os ferimentos, né, daquele homem que está caído. O que é a faixa? Por que alguém anda com a faixa? Eu não fui pesquisar nada, foi a revelação que Deus trouxe, que eu tive no meu coração, né? Para mim, a faixa ela denota preparação, meus irmãos. Preparação. Alguém que anda com a faixa, ele está preparado. Está preparado para uma possível lesão, uma possível intempérie ou dificuldade experimentada por ele, né? Ou por alguém, que foi o caso, né, que é relatado no texto. É alguém que está preparado para as aflições, é alguém que está entendendo, né, que o dia mau ele vem. É alguém que está entendendo que o mundo jaz no maligno, certo? E que ele está vigiando, ele está orando, ele está ali preparado, certo? O segundo elemento ali, queridos, que nós vemos é o vinho. Fale aí para o seu irmão, vinho. O vinho, ele representa o sangue de Cristo. Aleluias. Que lava o pecado, que purifica, meus irmãos, os ferimentos. Né? Quando ele deita o vinho ali, né, vai fazendo aquela limpeza. Aleluia. Como o sangue de Cristo quando vem sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, ele promove a limpeza, esse sangue foi aspergido sobre a sua vida, aleluia, e vai sobre os ferimentos ali, queridos, certo? E vai trazendo cura, e este vinho, ele propõe ainda algo além disso. O vinho significa comunhão, aleluia, assim como o Senhor Jesus, aleluia, antes de ser crucificado, antes de ressuscitar, né, na reunião com os discípulos, na Santa Ceia, a comunhão do vinho. E essa comunhão do vinho, ela representa o seguinte, queridos, que este homem, o bom samaritano, que está cheio do vinho, aleluia, ele está entendendo o sangue de Jesus que está sobre a vida dele, ele vem sobre o caído, sobre o pecador, sobre o necessitado, aleluia, ele não vem para julgar, ele vem para ter comunhão. Oh, glória a Deus! Aleluias! Que revelação da palavra, queridos! Meu Deus! E o terceiro elemento ali, queridos, é o óleo. Fale aí para o seu irmão, óleo. Aleluia! É o azeite. Aleluia! O manto. Os irmãos aí que... Glória a Deus! O azeite, ele representa o bálsamo. É o remédio com propriedades cicatrizantes que vai ser deitado ali sobre o ferimento. E ele representa também, queridos, aleluia, a unção, a presença de Deus. Aleluia, é aquele irmão que vai socorrer aquele que está em dificuldade, que está lutando contra o pecado, aleluia, que está lutando contra uma doença, e ele vem com a cura. É a oração da fé que vai curar os enfermos. Por quê? Porque ele está cheio da unção. Ele está cheio do azeite, ele está cheio do óleo. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso traz restauração ao caído, glória a Deus. Mas o problema, meus irmãos, é que os cristãos de hoje em dia, eles não querem carregar esses elementos. Eles não estão preparados. Ou melhor, eles se acham preparados em outro sentido. Por quê? Porque eles querem falar. Hoje em dia o negócio é falar, né? Eles querem pregar.
Eles querem publicar, eles querem postar, eles não querem viver. Mas é o momento, meus irmãos, da igreja viver. É o momento da igreja ser igreja. Aleluia. As pessoas, elas já não querem mais ouvir. Eu senti algo no evangelismo que nós fomos fazer, irmãos, quando eu fui entregar um panfleto e falar, eu não lembro que data que foi um dos últimos aqui, foi uma abordagem ali, uma distribuição de folhetos, e eu senti, assim, pessoas, né, alguns nos recebem bem, mas outros, assim, tipo, sabe, tipo, já tô cheio. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão acreditando mais, elas não estão vendo mais uma postura, uma vida condizente com aquilo que é pregado. E é necessário que a gente se atente a isso. É necessário, é crucial, porque muitas vezes nós somos religiosos, nós falamos assim e fazemos assado. E o mundo, as pessoas, têm observado isso. Os cristãos de hoje em dia, queridos, para piorar, eles estão sem paciência. Quantas vezes a gente não se observa, não se... Né, até me fugiu a palavra aqui, acaba não se olhando ali e falando, poxa, estou sem paciência. Os cristãos hoje em dia estão intolerantes. Os cristãos hoje em dia eles estão incompassivos. Os cristãos hoje em dia eles estão julgadores. É do tipo assim, sou crente, mas não sou bobo. Quem já ouviu essa palavra, hein? Ixi, já virou chavão aí, né? Qualquer coisa, eu desço o braço. Tem assim também. Tem qualquer coisa, eu meto pipoco, felizmente. Eu processo. Eu solto o verbo. Eu fico na mágoa com essas atitudes, irmãos. Não pode ser assim. Muitas vezes eu me coloco aí também, queridos. A palavra é para todos. Não pode ser assim. Isso não condiz com a palavra, né? Eu tive um passado aí brabo, sabe? Assim, a gente já conhece aí passado tudo, mas a gente procura não dar bola, não dar vazão a isso. Mas é ruim quando a gente vê alguns irmãos, né, pessoas no meio cristão com esse tipo de atitude. Né? A pessoa veio para o evangelho, mas ele ainda quer ser meio bandido, sabe? Ele quer ser de idade. Ela vem para o evangelho, ele quer ser o tipo, né, o policialzão, o militarzão, né? Ele está trazendo uma coisa do ofício, do ganha-pão dele, da vida secular dele para dentro da igreja, né? E não pode ser. A transformação tem que ser completa. Ele tem que ser flat. Ele tem que ser assim, mudei. Né? Ele quer ser justiceiro. Né? Vou comprar a bronca daquele irmão, vou acertar as contas com aquele outro lá. Não pode ser assim, queridos. Tem que haver uma transformação, tem que haver quebrantamento, tem que haver um coração humilde, tem que haver vida saindo da boca. Por quê? Porque as pessoas estão olhando, ela olha para você, ela fala, cara, o que é pregado nessa igreja, o que é esse evangelho, se não algo que eles falam, mas não vivem? Então precisamos nos atentar em relação a isso, queridos, e precisamos ser amável, humildes, nas abordagens com os pequeninos, com as pessoas do mundo, drogados, que muitas vezes vêm te procurar. Você tem que ser amável, você tem que olhar no olho, você tem que entender a situação que a pessoa está e tratar ela com respeito. Você não pode julgar ela, sabe? Você não pode, assim, querer você trazer um palavreado que foi parte do teu passado, né? Que nem eu falei, tive um passado, né, brabo, mas eu não posso trazer isso na abordagem. Por quê? Senão a pessoa vai ver, ela vai falar, cara, eu estou experimentando isso no mundo, esse tipo de palavreado, esse tipo de tratamento, eu chego numa igreja e é isso que eu ouço? Não pode ser. Ele tem que ver amor, ele tem que ver algo diferente aqui dentro. Amém, queridos?
Glória a Deus. Por que isso? Porque é assim que o Pai nos trata. Já pensou? Se não fosse as misericórdias dele que se renovam a cada manhã, o que seriam das nossas vidas? Se não fosse essa misericórdia, esse amor, essa compaixão, essa benevolência, essa longanimidade da parte de Deus para conosco? O que diz a palavra de Deus lá em Gálatas 5, 22 e 25? Vamos ler lá. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões e concupiscências. Se vivermos em Espírito, andemos em Espírito. Temos que andar no Espírito, meus irmãos. É ali, crucificando a carne, entendendo a situação, como que está, vendo a abordagem que a gente vai aplicar em cada uma situação. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu convido ainda os queridos, vou ter que dar uma acelerada aqui, o tempo está passando, hein, Vaguinho? Vou ter que dar uma acelerada aqui. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a preciosa palavra de Deus, lá em Filipenses 2, 1 a 8. Eu não vou ler todo o texto aqui para a gente ganhar um tempo, mas o que eu queria propor aqui, queridos, que a gente fizesse uma breve comparação de Filipenses com esse texto de Lucas. Olha que interessante lá. Filipenses 2,4, diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também é dos outros. O que aconteceu lá em Lucas 10:34? Este homem, ele pegou os elementos, que ele trazia com ele para a viagem dele e abençoou aquele homem. Ele se doou, ele deu parte dele ali, o tempo dele, os elementos que ele carregava consigo, os seus mantimentos, para socorrer aquele homem. Aleluia. E o Senhor Jesus, meus irmãos, aleluia, ele espera isso da gente. Filipenses 2,7, o que diz lá? Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que acontece lá em Lucas 10:33? Diz que aquele homem, ele vai lá, se abaixa e vai socorrer aquele homem, ou seja, ele se coloca na mesma condição daquele homem. Ele vai ali, no olho a olho, ele vai colocar o homem no seu animal, ele vai prestar um socorro ao homem. Assim como o Senhor Jesus, que não tomou por usurpação o ser Deus, ser igual a Deus, e veio aqui dar o que é seu, igual nós vimos lá, no versículo anterior ali, Filipenses 2,4, ele veio dar o que é seu, ele deixou a sua glória, ele veio dar o seu sangue, ele veio dar a sua unção. Aleluia! Amém, igreja? Filipenses 2,8. Jesus vem nos resgatar, para pagar a vida, Vamos lá. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que aconteceu com essa morte de cruz? Ele pagou a nossa dívida. O escrito de dívida foi pago. E o que aconteceu com o homem lá em Lucas 10:35? Ele deixou 2 denários e ainda falou, tudo aí que for necessário para socorrer o homem, certo? Eu vou restituir, está tudo pago aí. É comigo. Está tudo pago, meu irmão. É com Deus. Está tudo pago, está tudo pago. Está tudo pago para você, para você, para você, para você, para você, para você e para todos. Para todos que tomarem posse. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Tremendo, meus irmãos? Então, o que nós ganhamos, meus irmãos? O que é perguntado ali, por aquele mestre ali, O que ele pergunta? Ele pergunta sobre a vida eterna, o que é necessário para ganhar a vida eterna. Não que a salvação ela venha pelas obras, meus irmãos, mas as obras elas têm que vir na vida daquele que é salvo. Por quê? Se as obras não vêm na vida daquele que é salvo, o que nós somos? Somos sepulcros caiados.
né? Tá ali bonitinho, com cal por fora, com até cerâmica. Hoje em dia, faz anos que eu não vou no cemitério, mas deve ter negócio high-tech já, né? Então, e por dentro? O que vai ter dentro da tumba? Vai ter podridão, meus irmãos. Vai ter osso, certo? Vai ter bicho. Então é isso que acontece. Nós somos sepulcros caiados. Nós estamos aqui, ó, né? Glória a Deus e aleluia. E por dentro, como que está aí? Como que está por dentro? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, essa vida eterna, né? Essa vida, né, onde há evidência do cumprimento da palavra, né, alinhamento com os evangelhos, né, com os mandamentos, né, isso vai trazer vida para você, vai trazer vida eterna, né, porque uma fé sem obras é uma fé morta. Então, você precisa, né, agir dessa forma. Se você agir dessa forma, você vai estar alinhado com a palavra de Deus, com a vontade do Pai. Né? Vejamos lá o que diz lá em Mateus 25, 35 em diante. Glória a Deus. Mateus 25, 35. Espera aí. Aleluia. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me vestiste, visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, te vimos com fome, e te demos de comer, com sede e te demos de beber? E quando que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste me ver? E respondendo o rei, lhe disse, em verdade vos digo, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Para ganhar um tempinho, não vou ler a segunda parte ali, né, o restante do trecho. Mas o que acontece com aqueles que não dão de comer, não dão de beber, que não vão visitar na prisão, que não vão ajudar? O que acontece? Fogo eterno. Né, irmãos? Então temos que estar alinhado com a palavra aí. 1 João 4,20. O que diz lá? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a Deus, o qual viu, como pode amar... Pois quem ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Mais um trecho aí, né? Mais um versículo, uma passagem corroborando aí. 1 Coríntios 13, 1, 3. Também não vamos ler tudo. 1 Coríntios 13... 1 a 13, né? Mas vamos ler só o começo. Olha. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé e de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Né? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. Aleluia, glória a Deus. E aí tem uma lista ainda falando do amor. Aleluia, esse amor é maravilhoso, glórias a Deus. Gostaria ainda de, brevemente, queridos, compartilhar um testemunho com os irmãos, um testemunho de há muito tempo, tá? Mas que eu ansiava pela oportunidade de trazer esse testemunho. Esse testemunho já faz muitos anos mesmo. Mas eu tenho um vizinho, né? E esse vizinho, desde quando eu me mudei, há mais de 10 anos lá onde eu moro, e até antes disso, eu já moro quase 30 anos lá na localidade lá do Bairro Novo B,
E desde o começo, quando eu morava na casa dos meus pais, esse vizinho, ele já não gostava dos meus pais, e por conseguinte, ele acabou não gostando de mim também. E quando eu acabei me mudando, né, com a minha esposa, amada, linda, ele também acabou não gostando da gente, e ele, assim, ele proferia palavras, ele fazia coisas assim do arco da velha, para nos ofender, para nos tentar, certo? E a gente tinha uma postura ali de paciência. Em meio às loucuras, às ofensas, a gente estava paciente. Foi até um período assim que a gente se mudou, logo a gente se converteu. Então aquele primeiro amor, ele xingava a gente, glória a Deus, Deus abençoe a tua vida. Né? E a gente foi orando, e foi ali, a Dedéia conhece a história, a gente foi abençoando a vida daquele homem, e demonstrando um testemunho, um comportamento condizente com a palavra, e saímos para ir na igreja, e ele via, e foi anos assim, este homem nos ferindo e proferindo, né, toda sorte ali de coisas ali em relação a gente, né? Mas Deus é fiel, meus irmãos. Deus, ele tem vitória para aquele que se mantém fiel ali, né? E chegou um dia também, faz alguns anos, né? Era aniversário até do Kevin, até nós tínhamos pego algumas cadeiras da igreja aqui para fazer a festinha dele, e eu estava lá organizando a minha garagem lá, preparando lá para fazer a festa do Kevin, e acontece que este homem, lá da sacada do sobrado dele, ele começa, sabe, a abrir o coração mesmo, e ali ele vai mandando honra, sabe? Reginaldo, me perdoa por tudo que eu fiz. Reginaldo, você é um exemplo para mim. Reginaldo, peça desculpa para o seu pai, para a sua mãe, por todo o mal que eu fiz para vocês. Vocês são um exemplo, nunca nos fizeram nada. Eu amo você, eu respeito você, cara. Isso, aquilo. Meu Deus, eu gritava lá do outro lado, dava glória a Deus, dava aleluia, e abençoava a vida dele, e falava, tamo junto. E, irmãos, hoje a gente tem um relacionamento assim muito bom, e é recíproco. Da parte dele, assim, ele vai trazer salgadinho das festas que ele faz lá no meu portão. Isso é lindo, irmãos. Ele está limpando a calçada dele, ele vai limpar a minha. Ele vai tirar mato da minha calçada, ele vai juntar lixo, se tiver alguém, passou o lixeiro, juntou, pegou o lixo, deixou o lixo caído lá, ele vai juntar. Vocês sabem o que é isso? Ele tem uma pizzaria, e aí eu direto peço pizza lá nele. Ele manda pizza com borda recheada. Eu nem peço com borda recheada, ele manda com borda recheada. E ele dá pirulito pro Kevin, e ele pergunta da Amanda, e ele isso. Irmãos, isso é tão gostoso, irmãos. Isso é uma vitória, irmãos, é um testemunho, sabe? A gente tem bênçãos materiais, mas é esse tipo de coisa que toca a gente, e a gente toma um cuidado na manutenção dessa amizade, sabe? A gente toma um cuidado, a gente vai pegar pizza em outro lugar, às vezes que a gente quer experimentar alguma diferente, a gente traz dentro do carro, entra rapidinho para ele não ver, para não magoar o coração dele. A gente faz de tudo para agradar, sabe, queridos? Isso é lindo, né? E agora, por último, ainda ele me falou, ó, irmão, nós vamos estudar a Bíblia, hein? Nós vamos sentar e vamos falar de Jesus. Nossa, irmão, aquilo encheu meu coração, ô glória. Que lindo, ele está no processo ainda, mas sabe, ele está se convertendo, foi tocado, passou dificuldades assim que vocês não fazem ideia, sabe? Não, por questão de ética eu não vou comentar, mas foi lindo, tem sido lindo o que Deus tem feito. Sabe, é isso que vale a pena, irmãos, é marcar a vida de alguém, O que vale a pena é ter aqui o meu sobrinho, o Alan, aqui sentado nessa cadeira, alguém que era familiar e que a gente não estava dando a devida atenção, não estava voltando o olhar, e glória a Deus que hoje ele está aqui, Deus está fazendo um processo na vida dele, aleluias, oh Senhor maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, aleluias. Irmãos, há quase um ano essa palavra estava no meu coração e ela conversa com a palavra profética que o Vaguinho trouxe ontem aqui, inspirado por Deus, que fala que a transformação neste país, aleluia, vai vir pela palavra. Aleluia, a palavra é a base, aleluia, e a vivência da palavra na plenitude é o complemento disso que ele esteve dizendo ontem aqui, meus irmãos, aleluia.
Abra a palavra de Deus lá em João 15:9. Eu convido aqui os irmãos do louvor para já vir adorar o nome santo e poderoso do Deus vivo e verdadeiro aqui neste lugar. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmão, se você tem glória, você dá glória. Se você tem aleluia, vai dando aleluia aí. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo, aleluia, vai trazer a rema, a revelação da palavra no coração, a revelação da palavra no coração de cada um aí no seu lugar. E vai haver metanoia, vai haver transformação, vai haver alinhamento com a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem começar a ministrar já, aleluia. Diz a palavra de Deus em João 15, a partir do versículo 9, queridos, aleluia. Glórias a Deus. João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no amor. Tenho-vos dito isto, que o meu gozo permaneça em vós e o gozo seja completo. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia, porque ninguém tem amor maior que este, de dar a vida pelos seus amigos. Aleluia. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se coloque de pé e adore ao Deus vivo e verdadeiro neste lugar. Aleluia, glórias a Deus.